Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cíntia, eu trabalhava muito e em linha de produção, né? Porque eu vou contar minha história, mas não agora, resumindo, né? Trabalhava em linha de produção, só que eu nunca consegui um emprego fixo, sempre era temporário. E todo emprego que eu entrava, toda empresa que eu entrava, eu não era valorizada. Eu era humilhada de alguma forma, sabe? Quando você sente que ali não é o teu lugar. E eu entrava e vinha assim um incômodo no meu coração muito grande. E o próprio Deus falava no meu coração: aqui não é o seu lugar. No momento, eu estou desempregada, mas eu não estou à procura. Porque, por conta disso, por conta. Eu tenho uma filha de 7 anos, por conta de cuidar mais dela, por conta de estar mais presente, porque eu sou mãe solteira e Deus falava muito no meu coração: isso é muito sério, coloca a tua casa em ordem. E eu vi assim que a ordem. A minha filha não tinha minha presença ali porque eu trabalhava muito e sempre na correria, ela sempre querendo chamar minha atenção, só que eu tinha que limpar a casa, eu tinha que fazer comida, eu tinha que lavar roupa. Vocês sabem como é que é a vida de uma mãe solteira. E Deus falava muito: coloca a tua casa em ordem. Eu não tinha tempo de orar com a minha filha, eu não tinha um tempo de fazer devocional com a minha filha, eu não tinha um tempo para apresentar Jesus para minha filha, eu não tinha tempo para apresentar Deus para minha filha. E para você ter uma vida com sucesso, a base de tudo é a família. E a gente tem que apresentar Jesus e Deus para os nossos filhos, para que eles não venham crescer rebeldes, eles tenham uma estrutura e tenham um caráter formado diante do conhecimento de quem é Jesus, né? Porque Jesus e Deus na nossa vida tem que ser o centro, né? Tem que ser a nossa estrutura, tem que ser a nossa base. Então eu vi assim que os médicos cancelavam médicos e não dava por causa da correria. Arranjava um emprego temporário, era mandado embora porque o contrato vencia e os médicos que eu tinha cancelado para arcar de novo demorava mais uns 3, 4 meses, sabe? Tanto eu, exames de rotina de mulher, exames da minha filha, médico de pediatra da minha filha. Então, assim, e fora o cansaço, né? Escala 6 por 1. E esse último emprego, eu trabalhava, folgava todo domingo, que era um milagre, né? E às vezes folgava no sábado. Só que o seu cansaço, e o seu cansaço físico, o seu cansaço mental, sabe? O seu estresse. Porque assim, a gente, por exemplo, eu tenho 43 anos. E eu vou me dar o melhor em tudo que eu for fazer. Em tudo. Seja de produção, vou dar o melhor. E eu tive uma experiência assim muito ruim. Talvez o mais ruim de todos. Porque eu via que Deus já estava. Eu até me emociono. Que Deus já estava trabalhando. Porque às vezes, até quando você tá pensando que tá tudo ruim, Deus tá te abandonando. E Deus não tá. Deus tá ali do seu lado o tempo todo. O tempo todo ele tá do seu lado. Porque quando Deus falava no meu coração: aqui não é o seu lugar. Daí eu falava assim: Senhor, mas eu preciso trabalhar. O Senhor sabe que preciso trabalhar. E eu sempre, de muito cedo, eu sempre fui muito esperta nessa área de administrar meu dinheiro e tal. E recentemente eu me mudei, né? Graças a Deus. Deus me deu graça, Deus me deu saúde, eu trabalho bastante. E construí aqui na casa da minha mãe, não me arrependo, porque foi permissão de Deus. Cada caso é um caso, né? Deus permitiu construir, graças a Deus. Tem uma casa que era o meu sonho, né? De ter
de dar uma vida digna para minha filha e para mim também. Mas aos pouquinhos tô fazendo. Tô comprando os móveis na medida do possível agora, não, né? Que eu não estou trabalhando no momento e o dinheiro que eu tenho é para mim passar os próximos meses, né? Porque a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que pedir sabedoria para administrar o nosso dinheiro, para administrar a nossa vida. A minha casa está sendo alinhada, mas quando eu entrava naquela firma, naquela empresa e era humilhada, e Deus falava que não é o seu lugar, e algo me queimava o meu coração, e sabe aquela coisa, Senhor, eu preciso trabalhar, mas eu não quero trabalhar aqui, porque aqui não é o meu lugar, sabe? Você encontra pessoas muito boas, que nem eu encontrei, fiz amizade com duas pessoas que eu vejo que é pro resto da vida, sabe? Tem pessoas boas, sim, mas também tem pessoas que você não pode carregar na tua vida. Então, e por conta da liderança, muitas vezes tem empresas que têm os líderes, né? Mas eles não são preparados para ser líderes. Porque antes de ser líder, eles têm que se colocar como pessoas. Porque antes de ser líder, eles são pessoas. Cheio de fazer o que era certo, né? Porque às vezes a gente se revolta com a empresa e eu tô nem aí com essa empresa, vou entrar mais tarde, eu vou atrasar, não vou trabalhar direitinho, eu vou colocar errado, eu vou no banheiro toda hora. Não, as coisas não são assim. Faça a tua parte, que Deus vai te honrar. Faça o que é certo. Não precisa mostrar o que é certo, porque as pessoas estão ali. Faça o que é certo quando você estiver sozinho. Faça o que é certo quando você estiver perto das pessoas. Faça o que é certo quando ninguém estiver olhando, porque Deus vai te honrar. Deus está olhando, sabe? Faça o que é certo, porque faz parte do teu caráter, faz parte do caráter de Cristo. Independente se você está sendo bem sucedida, se isso está sendo bom para você, faça a tua parte. E eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor. E eu falava assim, porque ia abrir algumas vagas, né? Era uma linha temporária e provavelmente ia ser efetivada, porque a linha estava sendo boa e tal. No mercado, o produto estava sendo bem sucedido. E iam realmente abrir vagas. E quem trabalhasse certinho ia ser efetivado e tal. Mas na prática não é bem assim. Às vezes, pessoas que não estão nem aí, trabalhando de qualquer jeito, são efetivadas, são mais valorizadas. Aí eu peguei e falei assim, não quero mais isso pra mim, não quero passar por essa humilhação. E eu sou uma pessoa assim, bem dedicada, e todo lugar que eu entro, toda empresa que eu entro, talvez pela minha experiência de linha de produção, porque eu trabalhei no exterior 9 anos, eu vejo o que dá para melhorar. Eu tenho uma visão mais ampla, eu tenho uma visão, como que eu posso te dizer? Não tô me colocando assim como eu me acho melhor, não, me acho melhor que ninguém. De verdade, Deus sabe do meu coração. Eu não me acho melhor que ninguém, de verdade. E eu sou nada, sabe? Só que diante de Deus eu tenho valor. E eu tenho uma visão assim de melhoras, o que dá para melhorar, o que, sabe? Eu já entro no local, já, dá para melhorar isso. Mas independente disso, o que me mandavam fazer, eu fazia, né? E Deus sempre incomodando meu coração. Não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar. E eu falava assim, eu só não vou ser efetivada porque Deus não quer. Se realmente Deus não quiser, eu não vou ser efetivada. E aí estou. Vai fazer um mês ainda, né? E tá naquela, porque tem umas pessoas que eu conheço que tá trabalhando lá ainda, que foram chamadas. E tá, vão chamar, fiquei esperta com o telefone, vão chamar. E eu já falei, acho que eu provavelmente não vou. E sabe aquela oração, Senhor, não permita que eles
entre em contato comigo, porque o Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe que eu preciso. É perigoso eu aceitar. Mas sabe aquela coisa assim, não seja obediente a mim. Seja obediente a mim, porque eu vou suprir e Deus está me suprindo realmente. Deus está me ajudando. Ai, tá sendo bom essa sensação. E é tão bom obedecer a Deus. É duro, é árduo. Sim, é árduo. Porque você tem que confiar. Você tem que confiar em Deus, aquele que você não vê. Aquele que você não sabe os planos. Aquele que é um ponto de interrogação no dia seguinte. Aquele que... naquele que você não sabe o que vai acontecer, porque Deus mostra até onde Ele quer mostrar para você, que Ele vai te suprir. Mas como, Senhor? Mas como? E às vezes a gente coloca muito o ponto de interrogação na frente de Deus, muito o como, muito o porquê, Senhor, que está acontecendo tudo isso comigo, e nós temos que entender. E esse alívio, esse socorro bem presente na angústia, como diz na palavra, só vem se a gente conhece a Jesus e a Deus, porque o nosso relacionamento faz todo sentido. Eu digo assim que eu estou sem trabalho e quando vem aquela angústia, eu tenho que me deleitar em Deus e orar mesmo. Muitas pessoas falam, busca, você tem que buscar, mas como buscar? Orar a Deus, ter intimidade. Desliga tudo, o celular esquece tudo, entra no seu quarto, sabe? Entra no banheiro, qualquer lugar que seja, e fala, Senhor, eu tô angustiada, tira essa angústia. Eu tô angustiada, Senhor, porque o Senhor sabe que eu tô sem trabalho, porque eu fui humilhada, sabe? Rasga o teu coração. E se você não tiver palavras, não tem problema. O Espírito Santo vai até o Pai, colhe as suas lágrimas, porque Ele conhece o teu coração e Ele leva as suas lágrimas até Deus. Ó, tua serva, ela não conseguiu falar o que ela sente, mas eu trouxe as tuas lágrimas para você interpretá-las. Chore na presença de Deus se você não conseguir falar. Ou então você coloca um louvor que você sabe que é o teu louvor favorito, ou qualquer louvor que você sentir no coração, e fala, Senhor, eu estou com meu coração aflito, mas recebe o meu louvor. E você vai sentir um alívio. E esse alívio diário que vai te levar a lugares que você vai duvidar. Porque Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão onipotente, mas é um Deus que se preocupa tanto conosco. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com as tuas feridas, Ele se preocupa com o que você passou, Ele se preocupa tanto com você, Ele não vai abrir mão de você. Só que você tem que dar um passo de fé. Muitas pessoas falam assim, às vezes uma pessoa está longe de Deus, distante de Deus, e eu já ouvi falar, ele tem promessa. Muitas pessoas têm promessa de Deus que não estão mais aqui. Tem muitas promessas de Deus enterradas no cemitério, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ter uma posição, a gente tem que dar uma chance para nós. Não dar uma chance para Deus. Deus não precisa de chance. Nós que precisamos de chance. Nós precisamos confiar em Deus. E isso é muito sério. Porque quem tem promessa de Deus não quer dizer que a pessoa, mesmo desviada, mesmo distante de Deus, Deus vai pegar aquela pessoa. Às vezes não dá tempo.
Já parou para pensar nisso, que às vezes não dá tempo? Quantas promessas de Deus morreram quando acabou a vida de alguém? Quantas promessas? Nós temos que ter uma posição, porque o mundo hoje está muito perverso. O amor ao próximo está se esfriando, isso é bíblico. E quem vai nos salvar dessa angústia é Deus. Se a gente não confiar em Deus, em quem que a gente vai confiar? Se a gente não confiar em Deus, e muitas vezes a gente espera muito do próximo, o próximo vai me ajudar, e a gente conta a nossa história com às vezes a gente espera que o próximo vai se compadecer da nossa história e vai nos ajudar. E a gente fica com o coração angustiado e até com raiva. Por que aquela pessoa me ajuda? Não, a gente tem que confiar em Deus. É Deus que vai tocar no coração. Se Deus fala para você, espera em mim, ora e espera no Senhor. Não fique contando a tua história, se fazendo de coitada. Porque muitas vezes acontece isso. E o principal, que é orar a Deus e confiar em Deus, e às vezes até fazer um jejum, porque o jejum é necessário fazer, isso também é para mim. Isso primeiro é para mim. Tudo que eu estou falando para vocês, primeiro é para mim. Eu vou colocar em prática, porque o motivo de eu estar fazendo esse canal é para me tomar vergonha na cara e colocar isso em prática que eu estou falando com você. Colocar em prática. É muito fácil chegar aqui e falar. Bonito eu não vou falar porque eu não falo bonito. Mas falar de uma maneira, nossa, que parece que eu estou vivendo tudo aquilo. Não estou vivendo. Mas eu vou viver. E eu quero ver uma transformação na sua vida. E eu vou ver uma transformação na sua vida e na minha vida. Eu creio em nome de Jesus. E é isso. Eu espero que sirva de lição toda essa minha história, toda essa minha trajetória. E nós temos que confiar em Deus. Deus é único, Deus é Salvador, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. Eu não sei você, mas sabe quando você tem experiência que você entra no lugar secreto, quando você está conectada com Deus, independente do lugar. Gente, o lugar secreto pode ser você estar no meio da multidão, quando você está conectado com Deus ali, você sente a presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Você se sente amado, você sente Deus está comigo, Deus vai fazer o que for preciso para Ele me aproximar mais de mim, para Ele me aproximar mais dEle. Ele vai aproximar. Porque essas pessoas que estão ouvindo, eu oro para Deus, Senhor, que venham ser pessoas que o Senhor quer que ouça tudo aquilo que eu estou falando, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas que venham ser as tuas palavras através da minha boca, Senhor. E que eu venha ser um testemunho, Senhor, que eu venha ser usada pelas tuas mãos, Senhor, que eu venha ser usada, que as tuas palavras venham fluir nos rios de águas vivas, Senhor, através da minha vida, que vidas venham ser transformadas em nome de Jesus, que não venham ser só falas, mas que venham ser falas como atitudes, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado e reflitam em tudo isso que eu falei. E Deus quer que você vá para o lugar secreto com Ele. Um beijo e até a próxima.